O senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, retomou o seu mandato. Tanto melhor. E eu já destaquei aqui num comentário na Band News, que foi ao ar mais tarde, porque eu mandei o arquivo errado. Parabéns. Parabéns. Eu sou uma besta, eu faço assim. O comentário da Band News, eu faço assim. Outubro B News 17, outubro B News 18, outubro B News 19. A chance de você clicar erradinho na hora de mandar é grande, nunca tinha acontecido, aconteceu. E eu mandei outubro B News 17, quando era 18. Foi quarta, segunda, bota os dias. Aí a hora que eu fui mandar o da Bandeirantes é que eu vi que tinha mandado errado. Mas aí já tinha ido, então, aí botaram o troço mais tarde. Eu perdoo os ignorantes, não tem problema. Obrigado, Pelé. Eu acho muito generoso da sua parte. O senador Aécio Neves, PSDB de Minas Gerais, retomou seu mandato. Tanto melhor, já destaquei aqui, que isso tenha se dado aqui no comentário que foi hora mais tarde, que tenha se dado por intermédio do voto aberto e nominal. Seus pares no Senado não tiveram de se esconder. Nesse sentido, a liminar do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, serviu de estímulo para que o Senado recupere a sua dignidade aviltada de forma inaceitável por uma decisão destrambelhada do Supremo. A propósito, a dita movimentação em favor do voto secreto foi uma invenção do senador Randolfo Rodrigues. Lembra que teve aquele negócio? Estão tentando voto secreto. Foi uma invenção do senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, e da turminha que o cerca. Nunca houve esforço nesse sentido. Sempre se soube que tal prática não passaria, embora pudesse ser tecnicamente sustentável, como eu demonstrei aqui no meu blog e em todo lugar. Até porque, meus caros, basta olhar o resultado da votação para saber que os que votaram contra Aécio o fariam com voto aberto e fechado. Votaram contra Aécio quem? A oposição, em peso. Não teve ninguém da oposição que votou a favor de Aécio. E alguns que são de partidos da base votaram contra Aécio, mas já se sabia que todos eles fariam isso. Para mim, houve uma surpresa. Que foi o Ronaldo Caiado. Né? Ainda bem que ontem eu disse aqui que ele é decente, mas é ingênuo. Né? Eu achei que tivesse votado a favor, né? Votou contra essa. Né? Sem muito a lamentar. Uma votação como a vida nesta terça deveria ter o placar, sabe qual, Mayara? 79-0. Daquelas eleições que tinha no Iraque do Saddam Hussein, lembra? Ai de quem, né? 96% sim. 79-0. Não votariam apenas o próprio Aécio, né? Claro, e o presidente da casa, Eunício Oliveira. Tratava-se de decidir se uma das casas legislativas, o Senado, vai se manter de pé ou andar de quatro. É isso que está a votação. Os 8 senadores em viagem ao exterior deveriam ter ficado no Brasil. E a Rose de Freitas, querida Mayara, que disse não ter conseguido assento em voo do Espírito Santo para... Eu botei São Paulo aí, meu amor, para Brasília, viu? São Paulo para Brasília. Escuta aqui, ela tem 23 assessores. 23? 19 comissionados e 4 terceirizados e ninguém, Mayara, ninguém para reservar uma passagem aérea para ela, coitadinha. Quantos são os voos de Brasília? Não, Espírito Santo para Brasília. Perdão. Sei lá, mas você imagina, ela sabia dar de votação, né? E você acha que parlamentar não consegue? Hein, Rose de Freitas? Os 44 votos obtidos em favor da devolução do mandato a Aécio correspondem, eu também já destaquei isso aqui no comentário, da manhã, a 62,85% do total dos votantes, uma vez que eles eram só 70%. Aliás, eu acho incrível, a aritmética continua a ser uma disciplina que causa alergia, choque anafilático em jornalista. Que eu cansei de ler, resultado apertado. 63% é um resultado apertado? 63% é um resultado apertado? Como assim? Mas só 70. Sim, 70, porque estava em viagem. Deveriam ter ficado aqui. Vamos ficar. Então, 2 já não poderiam votar. Eunício e Aécio. 8 em viagem. E a Rose de Freitas, coitadinha, que não conseguiu voo. Que pena. 70 votaram, ele conseguiu 63%.
Assim, e só para dizer quem foi dar uma passeadinha, né? Enquanto se votava essa coisa tão desimportante. O Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, o Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, o Gladson Cameli, do PP do Acre, a Gleise Hoffmann, do PT do Paraná, o Jorge Viana, PT do Acre, o Ricardo Ferraço, PSDB do Espírito Santo, Sérgio Petecão, PSD do Acre e Vanessa Graziotin, PCdoB Amazonas. E por que o desejável, ô Vólio Bene, era o placar de 79-0? Porque não se tratava do julgamento de Aécio Neves. Essa foi a grande confusão que começou lá com Roberto Barroso, né? No Supremo. Caso a denúncia seja aceita e caso as provas sejam apresentadas, ainda acontecerá o quê? O julgamento. E será feito pelo Supremo. Ou então, o próprio Senado pode avaliar se houve ou não quebra do decoro por intermédio de uma ação no Conselho de Ética. Respondia-se a outra coisa nesta terça. Pode o Supremo, sem prescrição constitucional, afastar um parlamentar do seu mandato? Hein? Pode. Ainda que o tribunal tenha decidido que sim, e eu já tenho uma resposta, porque esta noite eu escrevi uma emenda constitucional, que eu acho que vai prosperar, será a chamada Emenda Reinaldo. Não estou brincando. Farei uma emenda à Constituição. Ainda que o tribunal, é verdade, tenha decidido que sim, desde que a questão seja submetida à respectiva casa, cumpria aos senhores senadores dizer-lhes que não. Enquanto não se muda a Constituição, Maiara, para coibir essa intromissão de um poder no outro, era preciso dizer pelo voto que as garantias do parlamento são intocáveis. E isso não depende de ideologia ou de camisa partidária. Não depende. A maioria fez a coisa certa sim, mas foi evidente que existe uma minoria expressiva que ainda não entendeu o alcance da democracia. Ainda não foram batizados no credo de Montesquieu. O Montesquieu que defendia a tripartição dos poderes e a independência entre os poderes. Ele está na raiz do moderno republicanismo. Entendem? O É da Coisa. Cultura. Vocês notaram que tem uma certa má vontade. Assim, Não, mas tem que parar de falar, porque senão um atrapalha o outro. A hora que parou, tô aqui. Ainda não tiveram a testa molhada pela água sagrada da independência dos poderes. Entenderam aqui a metáfora que eu faço com batismo, né? É uma coisa sutil. Sutilzinha. Já cansei de ver os petistas, por exemplo, lamentar a sorte de Lula. Não é isso? O Lula não é... Os petistas vivem dizendo por aí que o Lula é injustiçado, que não sei o quê, que não tem prova. Eu, Reinaldo Azevedo, que de esquerda não sou, que fui e sou perseguido por eles. PT já fechou uma revista minha, um site. Que considero que o partido contribui para fazer o país andar para trás. Eu, Reinaldo Azevedo, já apontei as múltiplas vezes em que se empregou com o líder petista um critério de exceção. Fiz ou não fiz isso? Quantas vezes? Quantas vezes? Eu tenho coragem de bater boca com o juiz Sérgio Moro, os petistas não têm, porque são um bando de covardes. E eu detesto gente covarde. Inclusive os colunistas petistas não têm. A hora que chega em Sérgio Moro, eles param. Né? E eu acho o seguinte, se é pra você... Coragem você tem debatendo com gente grande, né? Tem uma frase minha no meu livro de frases que é o seguinte, as pessoas vivem... o cristianismo e o catolicismo, em particular, é muito perseguido no Brasil. É verdade. Pouca gente sabe, mas morrem por ano 100 mil cristãos no mundo, aí não só católicos, de todas as denominações cristãs. É a religião mais perseguida do mundo. Mas tem essa coisa contra a religião, né? Dos descolados. Aí tem a frase que é a seguinte, pregar a morte de Deus em Nova York ou em São Paulo é coisa de covardes. Corajoso mesmo é pregar a morte de Alá em Teherã. Né? Atacar a religião onde pode é coisa de covarde, de vagabundo. Eu quero ver atacar a religião onde não pode. Aí o cara
Aí o cara é fera, né? Vai lá atacar a religião na Turquia, por exemplo, que se diz uma democracia. Eu não gosto de gente covarde. Eu, quando eu tenho que debater, eu bato no Janot, sim, mas eu debato também com o Sérgio Moro. Opa, o que é? Contra Janot, tenho todas as evidências de que ele cometeu irregularidades, quiçá crimes. Quiçá crimes. Contra Sérgio Moro não tenho, mas ele tem um monte de coisa errada. E eu falo. Inclusive quando diz respeito ao Lula. Mas eu tenho coragem, os petistas são covardes. Por que eu digo isso? Eu tenho de enfrentar as hostes de esquerda e de direita quando aponto irregularidades contra o Lula. Os petistas me atacam porque me consideram de direita, e os direitistas porque acham que eu estou flertando com a esquerda. Bem, não será o PT a definir as minhas opiniões em favor de um petista ou contra ele. Eu escrevo o que quero porque sou dono da minha opinião e do meu teclado. Antigamente se diria sou dono da minha pena, né? Da minha pena. Eu sou dono do meu teclado. Meu amor saiu da meu teclado, aí eu acho. Mas vejam lá como o partido não entendeu nada. O PT não entendeu nada. Repare o seu asqueroso comportamento no Senado. O voto em favor da punição a Aécio foi unânime entre os petistas. Ao fazê-lo, justificam e adotam todos os procedimentos heterodoxos e discricionários que já se empregaram e ainda vão se empregar contra o seu líder maior. É o PT que está dizendo que o Lula tem que ser punido. É o PT. Se o PT quer a cassação, porque seria na prática uma cassação, do mandato de quem nem ainda é réu, o PT está pedindo que se use com Lula regras de exceção também. E aí não adianta reclamar. Aí não adianta reclamar. O PT é o escorpião que ferrou o sapo que o carrega nas costas durante a travessia do Rio. Eu já contei a fábula aqui. Os 7 senadores do partido que estavam no Brasil votaram contra Aécio. E 2 outros só não fizeram porque em viagem Tião Viana e Gleisi Hoffmann. O partido prova assim, como se precisasse fazê-lo de novo, que não tenha vergonha na cara. Imaginem que momento raro, queridos, não seria? Ora, Deus não nos proporcionou esse momento bonito, que seria ver a conterrânea de Maiara, Gleisi Hoffmann, que é ré, presidente de um partido, senadora votando pela punição de Aécio, que nem réu é. Hein? Ela é ré, ela preside o partido e o partido tirou como posição votar pela cassação, na prática é cassação, do mandato de quem não é réu. Sabe o que eu sinto por gente assim? Nojo. Poderia achar uma palavra mais docinha, mas é nojo. É nojo. Até porque o nojo não é só nojo físico, ele também é moral. Se você procurar na Bíblia, a palavra nojo é usada como sinônimo de luto também. Quando morre alguém, você tem os dias de nojo, né? De uma introspecção, uma repulsa à vida, ao contato com os outros. É nojo. Né? Asco mesmo. No meu caso é físico mesmo. Que se note, quem quer que tenha votado em favor da manutenção das medidas cautelares ainda não entendeu o regime democrático, sem exceção. Nada justificava o sim, mas lamento 4 votos em particular. Eu lamento o voto de Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, que prova que os conservadores brasileiros costumam perder as batalhas para as esquerdas porque, não raro, desconhecem os pressupostos da convicção que dizem abraçar. A senadora é um exemplo eloquente. Eu lamento o voto de Magno Malta, do PR do Espírito Santo. O senador se tornou figura carimbada nas redes sociais. Ora diz coisa com coisa, né? Ora não. Está acostumado a mitar, como se diz por aí. Virou até refém do alarido. Acha que seu antipetismo exacerbado basta para lhe dar sempre razão. Lamento o voto de Cátia Abreu, do PMDB do Tocantins. De saída, me parece. Chegou a ser a principal liderança conservadora do país. Ou não esquerdista, se quiserem. É uma política séria e decente, mas a proximidade com o governo Dilma, de que foi ministra, alterou-lhe o DNA ideológico e hoje ela opera, no mais das vezes, com critérios de esquerda.
E eu lamento o voto de Ronaldo Caiado. Também ele se tornou um tanto refém de uma personagem que encontra grande receptividade das redes sociais. O moralista implacável que jamais tergiversa com o mal feito. É um homem honesto, mas anda a confundir alhos com bugalhos. Ontem, reitero, nem ele nem ninguém estavam julgando os atos de Aécio. Concluo lembrando o seguinte: os que ontem votaram sim, certamente terão a chance, daqui a pouco, de acusar desmandos e agressões ao Estado de Direito, porque esses não cessarão e não vão cessar. Terão de lembrar ou terão de ser lembrados que, nesta terça, condescenderam com uma violência institucional. Ainda bem que formaram a minoria apenas. É isso aí.